E aí, pequeno investidor, eu vim fazer esse vídeo porque eu tenho recebido muita pergunta, principalmente lá no Instagram, sobre fundos imobiliários. E a pergunta específica que a galera tem feito é: fundos imobiliários em 2022 vão finalmente voltar a se valorizar? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho do contexto do que está acontecendo e qual que é a minha expectativa para 2022. Você sabia que historicamente os fundos imobiliários entregaram uma rentabilidade maior do que o Ibovespa? Então, se a gente compara o IFIX, que é o índice dos maiores fundos imobiliários, com o Ibovespa, que é o índice que replica as maiores ações da Bolsa de Valores, e comparar essas duas performances, basicamente aí nos últimos 10 anos, a gente viu que o IFIX andou acima do Ibovespa. Entregou uma rentabilidade melhor. Incrível, né? Você deve lembrar que desde que iniciou a pandemia, a gente começou a fechar as coisas aí ao longo do mundo inteiro e também no Brasil. Então, shopping centers ficaram fechados e os gestores do shopping não sabiam o que fazer, os lojistas não sabiam o que fazer, então os shoppings basicamente enxugaram ali as distribuições de dividendos e se desvalorizaram muito. As lajes corporativas, que são os escritórios, ficaram fechados porque as pessoas que poderiam fazer home office, né, que é trabalhar em casa, foram trabalhar de casa, então os escritórios foram fechados e ninguém sabia quanto tempo isso ia ficar dessa maneira, ou seja, muito imóvel ali sendo fechado sem muitas perspectivas, com muita incerteza. Talvez os únicos dois tipos de fundos imobiliários que tenham se dado bem foram os fundos do setor de logística, afinal de contas as empresas ali começaram a investir mais no e-commerce, porque essa era a única maneira que elas tinham de conseguir vender, e esses produtos precisam ser armazenados em alguns lugares. Lugares esses que são galpões. Logo, fundos de galpões logísticos se deram bem. E os fundos imobiliários de papel, basicamente porque a inflação subiu muito e esses fundos imobiliários de papel, eles se beneficiam muito dessa inflação mais alta. E ainda mais, eles se beneficiam rapidamente. Os contratos são reajustados à inflação e eles são reajustados muito mais rápido do que os contratos de fundos imobiliários de tijolo. Logo, os fundos imobiliários de papel começaram a distribuir bons rendimentos. De resto, foi um desastre. Olha só esse gráfico que eu vou te mostrar. Então a gente pode ver que nos últimos 10 anos, o Ibovespa rendeu 91%, né, teve uma rentabilidade, e o IFIX 83%. Mas, se a gente olhar até 2020, o IFIX, que é essa curva laranja aqui, amarelo-laranja, ela estava acima dessa curvinha verde do Ibovespa. Então, até 2020, até o início da pandemia, realmente os fundos imobiliários performaram melhor. Lembrando que esse daqui é um índice com alguns fundos imobiliários. Se você pode ter aí fundos imobiliários que renderam muito mais do que isso, e até fundos imobiliários que renderam menos. Pô, Lucas, mas e agora? A pandemia diminuiu bastante, o shopping abriu, empresas estão voltando. Por que não sobe? Aconteceu um segundo movimento que eu acredito que não era previsto aí por ninguém, que foi o aumento da taxa de juros, o aumento da taxa Selic. Essa taxa básica de juros, ela saiu de 2% lá no meio de 2020 para quase 12% agora, e ela deve continuar subindo. O que acontece quando a taxa básica de juros, a Selic, sobe? A renda fixa fica mais atrativa e as pessoas começam a migrar os investimentos de renda variável, de fundos imobiliários e de ações e acabam indo para a renda fixa. Isso faz com que o preço das cotas se desvalorizem. Então, a gente teve realmente uma melhora da pandemia, né? O cenário ficou mais positivo, mas a taxa básica de juros subiu demais e aí veio uma segunda porrada nos fundos imobiliários. E esse é o principal fator que tem segurado essas cotações dos fundos imobiliários lá embaixo, que não estão deixando os fundos voltarem a se valorizar. Eita, que beleza, hein? Agora, como nada é para sempre, esse cenário não vai durar eternamente. E é exatamente agora que a gente consegue encontrar uma porrada de oportunidade no mercado de fundos imobiliários. Quem tiver paciência aqui vai conseguir fazer bons negócios. Bom, a gente já tem visto algumas melhoras interessantes. O mercado de lajes corporativas parece começar a se recuperar. As empresas estão voltando aos escritórios e empresas que não tinham escritório estão vendo valor em conseguir juntar a galera do trabalho aí de vez em quando em algum lugar físico. E esse lugar, na verdade, precisa ser uma laje corporativa. Então, esse daqui já é uma boa perspectiva. Um segundo ponto interessante que eu vou até fazer um desafio para você é: vá a um shopping center. Dá uma olhada como é que esse shopping tá. Cara, os shoppings que eu fui recentemente estavam abarrotados de pessoas e não é só gente passeando não.
tem gente sim fazendo compra. Isso ajuda muito o resultado dos shoppings. Se você olhar, inclusive, os rendimentos distribuídos do segmento de shopping center têm crescido mês após mês. Para quem gosta de fundo imobiliário e sabe que o melhor ponto do fundo imobiliário é renda passiva, se os rendimentos estão subindo e o preço está baixo. Exato, né? Coisa boa. Já os fundos imobiliários de papel, eles continuam distribuindo bons rendimentos, afinal de contas a inflação segue alta, mas a tendência daqui para o futuro, principalmente quando a inflação começar a diminuir, é que esses rendimentos dos fundos de papel comecem a cair um pouquinho, tá? Bom, no geral, então, eu gosto de dividir em duas grandes oportunidades aqui. Se você está buscando rendimento mais alto desde já e você tem consciência de que no futuro pode ser que esses rendimentos diminuam um pouquinho, fundos imobiliários de papel podem ser uma oportunidade bem interessante. Já a segunda opção é o seguinte: se você gosta de ativo bom, se você gosta de pagar barato, tem fundos imobiliários de tijolo com ótimos empreendimentos sendo negociados a preços excelentes, com bastante desconto. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, pode ser que você consiga fazer ali uma ótima compra. E não esquece, claro, que ao longo do tempo, os fundos imobiliários tendem a entregar um rendimento acima da inflação. Afinal de contas, eles são ativos reais, eles são ativos físicos. Em momento de crise, nada melhor do que ter ativo físico em carteira, né? E aí, gostou dessa análise rápida que eu fiz sobre o mercado de fundos imobiliários? Gostou das dicas que eu dei aqui? Se sim, não esquece de deixar seu like, assim eu consigo saber que você está gostando desse tipo de vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever. Te vejo na semana que vem, hein? Um grande abraço e até a próxima.